Olá, amores, boa tarde, a tia Gracinete com aula de português. Vai aí pegando o seu livrinho, tá? O nosso assunto de hoje, depois eu digo as páginas, tá? Nós vamos falar de oração, sujeito e predicado. Olha só, vou apresentar para vocês aqui uma frase. Já viram? Agora leiam. Tô esperando, tá? Porque depois nós vamos ler juntos. Pronto? Vamos comigo. As crianças brincavam no jardim. Eu estou apresentando para vocês uma oração. Lembra que a tia começou falando de uma frase que é para você poder identificar e fazer a leitura? Agora a tia está chamando ela de oração. Por que ela é uma oração? Porque ela tem um sujeito, um predicado, um verbo, certo? Então aí eu tenho uma oração, beleza? Então mais uma vez. As crianças brincavam no jardim. Aí eu te convido, você vai descobrir o verbo. Já identificaram o verbo? Pronto, quando você tiver uma oração na sua frente, uma frase, tá? Mas é uma oração, nós vamos usar assim. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o verbo. Quando você descobre o verbo, você vai identificar onde está o sujeito e o predicado dessa oração. Então vamos lá. As crianças brincavam no jardim. O verbo é quem? Brincavam. Então, identificou o verbo, você faz duas perguntas. O que ou quem? Vamos ficar com quem? Quem brincavam no jardim? Aí você diz a frase toda, tá? Quem brincavam no jardim? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. O restante da frase, brincavam no jardim, é o predicado, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, gente, como hoje o nosso texto gramatical, ele vem falar de oração, sujeito e predicado, e aí você pode ir me ajudando, vai acompanhando no seu livro. Sujeito e predicado, gente, são termos essenciais da oração. Então, quando vocês identificam um texto, uma frase, nós vamos chamar ela, dependendo da posição dela aí, de oração. Como eu falei para vocês, a oração, ela vem acompanhada de quê? Sujeito, predicado, de um verbo, e aí nós vamos denominá-la de oração, certo? O sujeito, gente, é o ser do qual se diz alguma coisa. Quando eu estou conversando aqui com você, eu estou me referindo a vocês, certo? E o restante desse texto, eu chamo ele de predicado. O predicado é aquilo que está se falando do sujeito, é aquilo que se diz do sujeito, tá bom? Então, para nós entendermos, como a tia falou agora muito bem para vocês, que para nós identificarmos quem é o sujeito e quem é o predicado, eu preciso identificar o verbo. Quando eu encontro o verbo, aí eu faço a pergunta: o que ou quem? Tá certo? Então a oração, gente, é todo o enunciado, é uma frase, repetindo tudo para vocês. Eu sei que vocês estão me ajudando aí, acompanhando pelo livro de vocês. A oração é todo enunciado dotado de sentido, gente. Tá bom? E nele há um verbo. Então, quando você observar uma frase, você vai chamá-la de oração, porque ela tem um sentido e nela há um verbo. E aí a gente consegue identificar quem é o sujeito, quem é o predicado dessa oração, quando eu identifico o verbo, certo? Quando eu faço aquela pergunta, o que ou quem? Do contrário, ela é uma frase, certo? Então vamos entender um pouco melhor, porque a tia vai trazer frases para vocês. Lembrando, antes da nossa frase, que a tia vai colocar aqui para a gente explorar o sujeito e o predicado, tá bom? O sujeito de uma oração, gente, nem sempre ele vai vir no começo, no meio ou no final de uma frase. Ele vai estar nessa variação. Então vamos lá para uma frase. Olha só. Apressadamente passava a multidão pelas ruas da cidade.
De novo, vamos lá? Apressadamente passava a multidão pelas ruas da cidade. Identifiquem aí o verbo. Já identificaram o verbo? Que pergunta nós iremos fazer para descobrir o sujeito e o predicado? Quem ou o que, né? Vamos para quem, né? Quem passeava. Aí você repete, gente, eu estou olhando a frase, tá? E aí você repete a frase todinha. Quem passeava pelas ruas da cidade? A multidão. Então aí eu tenho quem? O sujeito. Observem a posição que ele ficou, lá no meio. É aquilo que eu tinha falado ainda agora, né? Ele está no meio da frase, o sujeito. O restante é o quê? Predicado. Agora esta mesma frase. Eu vou inverter essa frase, as palavras. Vamos lá. A multidão passava apressadamente pelas ruas da cidade. De novo, vamos lendo, identifiquem o verbo. A multidão passava apressadamente pelas ruas da cidade. Já identificaram o verbo? Qual é a pergunta? Quem passava apressadamente pelas ruas da cidade? A multidão é o sujeito. Vocês observaram aí que elas mudaram de posição? Ela estava no meio, agora ela está no começo? Muito bem. Para que você consiga identificar que o sujeito da oração, ele vai variar a sua posição. Uma hora ele vai estar no começo, no meio ou no final de uma frase, tá bom? Eu poderia mudar essa frase para botar a multidão lá para o final. E aí você iria identificar que ela, tanto no começo, no meio ou no final, o sujeito, porque aí eu estou explorando com vocês, identificando com vocês o sujeito na oração. O restante da frase é o predicado, tá certo? Olha só, sempre olhando no seu livro. O sujeito de uma oração, gente, ele pode ser simples, como ele pode ser composto. Ele é simples quando ele apresenta um núcleo para você. E ele é composto quando ele apresenta mais de um sujeito para você. Mais de um núcleo, desculpa, tá? Então, o sujeito simples quando ele apresenta um núcleo para ti. Mas quando ele apresenta mais de um núcleo, aí ele já é composto. Vamos para uma frase? Para a gente identificar melhor a frase? Vou lendo aqui junto e vocês leiam aí. Olha só. Os cães e os gatos são animais de estimação mais procurados pelas crianças. Olha que frase grande. Nós vamos identificar o núcleo do sujeito aí, né? O sujeito, certo? Então vamos lá mais uma vez. Os cães e os gatos são os animais de estimação mais procurados pelas crianças. Procurem o verbo, achem o verbo, façam a pergunta. Quem é o sujeito? No caso aí, olha só, o sujeito é quem? Os cães e os gatos. Mas eu quero descobrir aí, núcleo do sujeito. Quem são os personagens principais dessa história? Os cães e os gatos. Mas vamos voltar para a pergunta. Eu vou parar lá no verbo. Já identificaram os verbos? Gente, eu estou lendo aqui as frases, tá? Quem é o verbo nessa frase? São. Então pare lá. Quem são os animais de estimação mais procurados pelas crianças? Os cães e os gatos. Sujeito, né? O restante é predicado. Agora o núcleo. Quem são os personagens principais aí? Cães e gato é o núcleo do sujeito dessa história, tá bom? Vamos lá. Vamos para um exemplo de oração simples. Você acompanha no seu livro, eu estou usando seu próprio livro, ele vai dizendo assim, ó. Os professores organizaram uma festa de formatura incrível para os seus alunos, tá? Quem? Você faz a pergunta. Quem organizou a festa de formatura incrível para os seus alunos? Os professores. Se você olhar aí, professores estão aí. Essa palavra ela está o quê?
em negrito, né? Destacada. Então, nós temos aí um sujeito, é o núcleo do sujeito. Quer dizer, nós temos como é que eu vou dizendo aqui? A palavra principal desse texto aí é os professores. Então, aí eu tenho uma oração simples. Os professores. Diferente da Dinda agora, que estava falando dos cães e gatos, que são uma oração composta, certo? E aí você vai lá na página do seu livro, eu estou com o livro aqui, tá? Vai lá na página 152. Lá na página 152, ele vai dizendo pra gente assim, ó. Existem também orações nas quais não há sujeito. Estão me acompanhando? Então, elas apresentam verbos chamados de impessoais. Ela fica ali escondidinha, né? Quer dizer, ela não aparece. Então, vamos lá entender melhor. Como no caso de verbo que expressam fenômeno da natureza. Leia o quadro verde. O quadro verde vai explicar isso pra gente, ó. De acordo com a previsão do tempo, choverá durante toda a semana. E aí, quando você vai fazer a pergunta, né? Quem choverá? Né? Você observa que ele não tem aí um sujeito, né? Ele vai dizendo o verbo chover, não equivalente a uma ação ou a um estado, mas a um fenômeno da natureza. Logo, não poderá ser um sujeito. Sendo assim, meus amores, então vamos lá para as nossas atividades nas páginas 152B e 153. 7 questões aí para vocês, 8 questões aí para vocês responderem, tá? Na dúvida, você chame a tia, que a tia tá aqui para te ajudar. Beijo, boa tarde.